O tema de hoje é a segunda parte da Bíblia e as questões familiares. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, parte A. Diz assim a palavra do Senhor: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Oh, palavra terrível. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que esta palavra abençoe todos os corações. Abra o seu coração, esteja sensível ao que o Espírito Santo vai falar sobre família. Vamos orar a Deus. Ame a palavra, ame, confie. Ela não tem erro, ela é inacessível, ela não perde a cor, ela é incorruptível, ela não se corrompe. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a alegria que enche o meu coração todas as vezes que eu volto a este altar é intensa, é profunda, porque eu tenho uma paixão pelo meu Deus, eu tenho um amor tão forte, que eu não poderia viver sem este amor de Deus. Ao compreender o teu amor, eu vi e senti algo que transcende os meus pensamentos humanos e limitados. O amor de Deus é a maior força do universo, é o maior poder que existe. O amor de Deus é incondicional. É com esse amor que agora, Deus, eu estou sobre este altar. Eu só posso estar aqui por causa do teu grande amor. Então, Senhor, usa-me, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, usa a minha vida para dar expressão à palavra que é espírito e vida. É no nome de Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus, amado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, pedras que vivem, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós estamos tratando das questões de família como o tema mais necessário em relação a conhecimento. Já mostrei no domingo sobre as questões da sexualidade e abordaremos isto em outras ocasiões. E hoje eu quero lhe falar sobre divórcio e segundo casamento. Eu vou lhe dizer que estes assuntos são extremamente difíceis de serem compartilhados. O mundo pensa de uma forma, a Bíblia pensa de outra. Existe sempre muita crítica, muita ofensa contra o que Deus diz. Mas nós vamos tratar isto porque Deus tem um plano. O plano de Deus é que um homem e uma mulher se casem para toda a vida. Então, eu preciso lhe explicar que quando se trata de relacionamentos, casais, famílias, a igreja tem a função de auxiliar, de orientar as pessoas a lidarem bem nas suas relações para que elas alcancem sucesso nas suas relações. Você sabe que hoje os casais estão muito menos compreensivos. Eu me recordo, no meu tempo de criança, eu não ouvia falar em desquites e divórcios. Não ouvi. Eu não poderia imaginar papai e mamãe se desentendendo por alguma razão e meu pai bater o pé no chão e dizer: eu vou-me embora de casa. Nunca pude imaginar isto. Então o inimigo tem feito com que as relações se desgastem, as pessoas estão muito menos compreensivas. Você sabe um dos fatos que
tem gerado esse enfraquecimento das relações, o excessivo tempo que as pessoas passam com os eletrônicos. Isto é mal do século 21. As pessoas hoje em dia se comunicam através de máquinas, de computadores, de smartphones. Eu estava dizendo à bispa Guacira, ela fez aniversário ontem, eu disse: bispo, eu lhe mandei um WhatsApp, mas WhatsApp é WhatsApp, eu tenho que lhe abraçar e dar-lhe os parabéns, porque essas relações através de computação, de smartphone, isto cria um distanciamento muito grande. As pessoas se distanciam, não há diálogo, porque quando as pessoas se afastam fisicamente, não há intimidade. E se não há intimidade, não há contato. E se não há contato, não há entrosamento. Então, qual é o objetivo da igreja? Que você ouça a palavra, que você tenha vontade de mudar, que você tenha vontade de alterar a sua conduta, que você tenha vontade de eliminar os vícios emocionais, as reações emocionais negativas, a fim de se evitarem as brigas, as discussões, as contendas dentro de casa. Porque eu sei, porque esta é a minha vida ministerial, que esse tipo de vida emocional negativa que muitos casais vivem, isto leva a doenças psicossomáticas. Isso leva a depressão. Hoje, amado, o percentual de vidas de casais que vivem em depressão, cheios de doenças, porque as suas reações emocionais são muito negativas. Por isso, amar é uma escolha. Gostar é espontâneo, mas amar é uma escolha. E eu vou lhe dizer mais: só permanece numa relação quem realmente ama de verdade. Porque o mundo se encarrega de destruir as pessoas. Se não houver vontade de amar, a pessoa vai se afastando, vai se apegando às características negativas do outro, as pessoas vão se distanciando, às vezes por pequenas coisas desagradáveis vão se distanciando, em vez de ficarem juntas e ver as qualidades, as pessoas passam a ver os aspectos negativos da vida. E qual é a consequência? De forma fácil, as pessoas hoje vão a um cartório e dizem: eu quero me divorciar. Então a igreja tem que tratar disto, amado. A igreja tem que tratar disto aqui, sem medo, sem temor, de forma clara e objetiva. Qual é o plano de Deus para relações de um homem e uma mulher? Casamento para toda a vida. Agora, existem motivos justificáveis para um divórcio. Porque, olha, amado, não estou falando só este auditório, estou falando para milhares de pessoas que precisam de ter um anjo orientador. Então, há motivos justificáveis para divórcio à luz da Bíblia? Há. Quais? É por causa de hálito? É por causa de que é desarrumado? É por causa de que joga as meias no chão, deixou a mesa desarrumada, não fechou o tubo de pasta de dentes? Meu Deus! Isso não é motivo. Não existe isso aqui. Eu estou me separando porque meu marido é muito mole. Que mole? Isso é motivo bíblico? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus 19, 3-9. Vieram a ele alguns fariseus que o experimentavam e perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha, amados, hoje, por qualquer motivo as pessoas se repudiam. Nós somos evangélicos, eu repito isto aqui dioturnamente. Nós somos cristãos. Qualquer motivo é lícito. Versículo 3, é lícito que um homem, um marido, repudie a mulher por qualquer motivo, quer dizer, qualquer motivo, por simples que seja, por frágil que chega a ser, as pessoas vão a um juiz, a um ministério público, e o juiz às vezes humilha as pessoas evangélicas. Ele diz no versículo 4, então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa
deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus ajuntou. O problema é que às vezes não é Deus que ajunta. A pessoa quer casar com ímpio, com uma pessoa do mal, uma pessoa do mundo, e depois diz: Deus abençoa. O que Deus ajuntou não separa o homem. Versículo de número 7. Replicaram-lhe, portanto, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. Casar com a repudiada, comete adultério. Então nós vamos tratar este assunto. E eu vou falar com você como pastor e como advogado. Diz que Moisés, o plano de Deus não era assim, conforme a história mostra. O plano de Deus era um homem e uma mulher para sempre juntos. Mas diz que Moisés permitiu primeiro, por causa da dureza do coração. Deus não criou um homem e uma mulher para se separar. Mas ele diz: por causa da dureza do coração. Então ele disse: olha, é permitido quando existem atitudes de dureza do coração. E qual é a atitude que Jesus respaldou, que é fruto da dureza do coração? Relações sexuais ilícitas. Então, quando existem relações sexuais ilícitas, está cometido um repúdio, é chamado à luz da Bíblia de adultério. Então Deus quer que o casamento seja uma relação, uma aliança, uma união de uma só carne. Ele diz no versículo 6, ele diz: olha, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mas a imoralidade sexual é a primeira base para um divórcio. Segundo lugar, a Bíblia diz que só existem 2 sinais que permitem a separação daquilo que Deus determinou como inviolável. Primeiro, a relação da imoralidade sexual. A segunda, a sujeição à escravidão. Veja o que isto significa. 1 Coríntios 7, 12 a 15, assim: aos mais eu digo, não, ó Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. A mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Então, primeira razão que Deus permite a separação é em caso de relações sexuais ilícitas, do adultério. Segundo lugar, é quando há servidão dentro de casa. O que significa servidão dentro de casa? Significa maus tratos, violência, agressões, humilhações, abandono, falta de provisão, violência física. Então, ele está dizendo: olha, uma mulher ou um homem, porque isso não é a mulher só que sofre, há homens que sofrem isso aqui, que é sistematicamente agredida, que é violentada, que é humilhada. A Bíblia chama de servidão, escravidão. Então, neste caso da humilhação, da violência, da agressão, dos maus tratos, da falta de provisão, porque é função do marido prover as coisas, quando isto se torna uma relação de escravidão, de servidão,
Ele diz assim, no versículo, só fica com esse versículo: não fica sujeita à servidão. Quer dizer que Deus, se um homem é escravizado dentro de casa, ou uma mulher é escravizada, ela não tem que ficar sujeita à escravidão, nem à servidão. Então diz que quando o descrente quiser apartar-se, aparte-se. Mas escravidão, violência, agressão, eu conheço casos, amado. Olha, você não imagina o que eu já ouvi e vi em gabinetes pastorais. Você não imagina que uma pessoa que está de mãos levantadas para o céu, que participa da ceia, que vem aos cultos, mas depois dentro de casa, amado, por motivos fúteis. Quantas vezes eu recebi no meu gabinete mulher com um sopapo que o esposo batia, quebrou dente, o olho inchado. A minha pergunta é assim: isto é um casamento? Ou isto é uma servidão, uma escravidão? Então, quando há um motivo do adultério, relações sexuais ilícitas, ou existe um tipo de relacionamento doentio, escravizador, escravagista, humilhante, a Bíblia diz: olha, se o incrédulo diz que o bom é assim, a mulher crente santifica o incrédulo, o homem crente santifica o incrédulo, não se separa. Mas quando houver servidão, é inadmissível. O governo teve que botar os pés para frente nesta situação, criou uma lei, a Lei Maria da Penha. Você sabe quantas mulheres são agredidas por dia no Brasil? Quantas são violentadas sexualmente no Brasil? Quantas são humilhadas? Então criou-se uma lei Maria da Penha. O governo diz: olha, o homem que violentar a mulher, ou que bater na mulher, ou agredir a mulher é preso. Eu quero saber quantas pessoas estão presas por isso. São milhares e milhares de mulheres agredidas, humilhadas, que têm que se submeter, porque são humilhadas e ameaçadas até de morte. Esta é a relação que está na nossa sociedade. Agora, tudo bem, você entende, mas quem tem o espírito do mundo, quem serve a Satanás, quem é do cão, ainda se entende que possa haver uma relação. Eu estou trazendo isto para dentro da igreja. Nós não podemos admitir que um homem de Deus, ou se diz de Deus, uma mulher de Deus, humilhe, violente, pise, não sirva, não provê, não dá os recursos, e agressões. Não. Nós não nascemos para ser vítimas. Deus não nos criou para ser vítimas. Deus nos criou para sermos vencedores. Então, nós entendemos que o ideal do casamento, diz o versículo 10, ora os casados ordenam, não é mas o Senhor, que a mulher não se separe. Esta é a regra de Deus. Versículo de número 11. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, porque o melhor é que se reconcilie. Sabe uma coisa, bispo? Estou com dificuldade de ler aqui, porque a luz toda do telão entra aqui na minha televisão. Temos que mudar um pouquinho a posição dela mais escura, porque estou com uma dificuldade. As pessoas podem pensar que eu nem sei ler. Então diz assim: ela vier a separar-se, que não se case, reconcilie. Então o Senhor está dizendo, sempre há uma possibilidade de reconciliação. Então nós vamos in extremis. Nós na igreja, mas não apoiamos o que Deus não apoia. Eu me recordo, tínhamos aqui uma moça que trabalhava na sociabilidade da igreja, que disse: apóstolo, eu estou aguardando o meu casamento há 7 anos, eu namoro com um rapaz de 7 anos, mas ele não arranja emprego e tal, como é que eu faço? Eu disse: espere no Senhor. Só trabalhar na igreja, e um irmão da sociedade gostaram um do outro e tal. E ela disse: olha, já que o outro não arranja emprego, então eu vou casar com este. Este aqui tem emprego, tem carro e tal, vamos casar. Casaram.
3 meses depois, ela veio aqui na igreja e falou assim: olha, aquele que não tinha emprego há 7 anos, era um arquiteto, arranjou emprego, eu vou deixar este porque eu quero voltar para quem eu amo. Você vê como é que são as relações. O problema não era amor, era dinheiro. Então, então eu vou deixar este. Pelo amor de Deus, amado, isto se banalizou, a relação se banalizou. As pessoas não sabem esperar em Deus. Deus sabe, amado, o que cada um às vezes, qual é o sapato que está apertado. E quando você segue a forma de Deus agir, Deus age. Porque os pensamentos de Deus não são os meus. Os nossos pensamentos, nossos caminhos são muito inferiores aos pensamentos de Deus. Eu vou me casar porque o outro não arranjou emprego. Casei 3 meses depois, eu vou me separar porque o outro arranjou emprego e eu gosto mais do outro, não gosto deste, este aqui, não sei o quê, tem a barriga balofa e tal. Tá bom, então. Faz um exercício. Push and downs, enrijece a barriga. Não, você vê, as pessoas tratam esta situação totalmente adversa a Deus. Então como eu não posso ficar com este escândalo aqui na igreja, eu vou para outra igreja. E o problema vai atrás. Então nós estamos entendendo que o ideal do casamento é não se separe, não se aparte, reconcilie-se. Havendo uma relação sexual ilícita, se a outra parte disser eu não quero, está livre. Se houver servidão, escravidão, está livre. O resto, porque não fechou o tubo da pasta de dentes, porque o dente não sei o quê, porque o cabelo não sei, porque ele joga as cuecas no chão, não sei o quê. Aí começam as pessoas a identificar erros em vez de identificar virtudes. E Deus não apoia. Eu queria que você conhecesse o pensamento apostólico a respeito deste assunto. Pastor, e a questão do novo casamento? O que a igreja pensa, o que a Bíblia ensina? Portanto, você tem que saber, a Bíblia aceita um novo casamento no caso de, primeiro, imoralidade ou de escravidão. Nós estamos no século 21. Você diz, mas no século 21 existe homem que escraviza mulher, mulher que escraviza homem? Muita gente. Muita gente. Tem muita mulher que se submete a um homem humilhada, escravizada, pisada, humilhada, e diz, olha o que eu hei de fazer, eu não tenho dinheiro para viver, então eu apanho todos os dias, e depois vou à igreja e digo, Deus tem misericórdia. Então, Deus quando fala no casamento na Bíblia, fala de uma aliança vitalícia, entre um homem e uma mulher. A Bíblia não exige, nem recomenda que as pessoas se divorciem. Eu conheço casos em que houve erro de relacionamento, ou o marido ou a esposa erraram, se perdoaram, voltaram e estão bem. Mas há pessoas que dizem, não, eu tenho apoio bíblico, eu quero seguir a minha vida. Tem apoio da igreja. E aliás, eu devo dizer-lhes uma coisa, eu tenho visto ao longo destes 38 anos, e às vezes uma mulher é pisada, é humilhada por um indivíduo, chega uma hora e diz, não quero mais, depois Deus prepara uma pessoa que vai honrá-la, que vai amá-la, vai querê-la, vai fazer dela uma pessoa digna. Eu tenho visto isto, de ambas as partes. Então, todas as exceções, além da imoralidade e do abandono por servidão, todas as exceções nós vemos nesta igreja com muita reserva. Porque nós entendemos que divórcio moderno é muito estranho à Bíblia. Muito estranho. Esse divórcio moderno que o senador Nelson Carneiro criou no Brasil é muito estranho. O indivíduo está casado hoje, brigou, vão a um cartório e no cartório, se não houver bens a separar e filhos com direitos e tudo, assina um documento e no dia seguinte ele está livre. Esta modernidade não tem nada a ver com a Bíblia. Por isso nós estamos tratando cada situação que chega ao nosso ministério, nós estamos tratando com muita reserva, muita. Nós vamos ao caso in extreme.
vamos orar, vamos pensar, vamos dar uma oportunidade. Se o negócio estica e não dá certo, a igreja está do lado. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas que durante o tempo de ministério estiveram conosco e romperam suas relações por motivos fúteis, todas estão fora da igreja. Ninguém disse para ir, as pessoas saem porque sabem que erraram. Mas há pessoas na igreja cuja relação era tão doentia que tiveram que se separar. Eu acho de uma dignidade as pessoas continuarem na igreja, sabe? Eu acho que quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então, a pessoa às vezes refez a vida, está na igreja. As consequências cada um tem que assumir diante de Deus. Agora é muito interessante quando uma pessoa teme a Deus, refaz a sua vida e diz, esta é a minha igreja. Eu não vou abrir mão da minha igreja porque refiz a minha vida. Isso é de uma dignidade muito grande. Porque 99% das pessoas vão embora. Elas não convivem com essa situação. Agora, o senhor falou sobre o segundo casamento, o terceiro casamento. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tenho alguns segredos que eu quero passar para a igreja sobre esta questão de um segundo casamento ou de um terceiro casamento. Primeira coisa, um segundo casamento pode acontecer ou por divórcio ou por viuvez. Agora, eu tenho visto segundo casamento que deu certo e tenho visto segundo casamento que não deu certo. Eu tenho visto segundo casamento que tem sido destruído por filhos do primeiro casamento, por causa de dinheiro. E eu tenho visto pessoas que se mantêm num segundo casamento de forma extremamente infeliz. Meu Deus, você sabe que a taxa de divórcio do segundo casamento é mais alta que do primeiro? Porque muitas pessoas não aprendem a lição quando passam por um divórcio. Repetem os mesmos erros do passado. E às vezes, o primeiro casamento foi um desastre, o segundo também é um desastre. E dizem as estatísticas que o percentual de separação e divórcio de um terceiro casamento, de um quarto casamento, é tão alta quanto o do primeiro. O que se passa aqui? É que há pessoas que não sabem reconhecer os próprios erros, não aprendem com os erros, não evitam os erros, repetem os erros. Eu conheço uma pessoa muito chegada a mim, a nós, que teve uma primeira relação, não deu certo. Teve uma segunda relação, não deu certo. Uma terceira relação, não deu certo. Uma quarta relação, não deu certo. O problema não eram as mulheres, era ele. Repetiam os mesmos erros. Repetiam aquilo que levou ao desastre. Ele repetiu no primeiro, no segundo, no terceiro, na quarta relação. E esta relação que ele mantém agora, mantém por misericórdia de uma mulher que disse, olha, não quero também partir para uma terceira relação. Você vê, são dramas muito grandes, que a igreja nunca tratou destes assuntos. As pessoas vivem escravas, sem saber o que fazer, pedem oração, depois vão para a Universal, bebem óleo, depois vão na Mundial, e põem sangue na camisa, depois correm de um lado para o outro, tentando ver onde está a solução. E a solução está em pensar como a Bíblia pensa. Eu penso como a Bíblia pensa. Há 42 anos que eu ando com a Bíblia, debaixo do braço e no coração e na mente. Então, quanto mais eu conheço a Bíblia, menos o mundo tem parte na minha vida. Então, eu entendi que esta relação de um segundo, de uma terceira relação ou quarta relação, amado, tem que haver uma reflexão para que as pessoas não repitam os mesmos erros. Eu vou lhe falar também do casamento após a morte de um dos cônjuges. Porque quando um bom casamento, o primeiro casamento foi bom e houve uma morte de um dos cônjuges, o segundo casamento é bom.
Esta é a regra, a estatística. Agora quero lhe dizer que quando há um segundo casamento ou um terceiro casamento, ou por morte ou por divórcio, nós temos que imaginar a questão também e ponderar na questão dos filhos. Porque os filhos são muito vulneráveis após um divórcio ou uma morte do pai ou da mãe. Toda a mulher que casa de novo e tem filho, e vice-versa, o filho vê o que está chegando ou a que está chegando como intruso, que vem ameaçar a sua vida, que vem tomar o lugar que ele ocupava ou ela ocupava no coração da mãe ou do pai. Então tem que haver muita compreensão, muito esforço também das pessoas que vão casar de novo em cuidar das preocupações dos filhos. Isto é muito importante. Quem vai casar de novo vai amar e cuidar, não vai ocupar lugar de ninguém. Tem que se deixar claro que vai fazer o melhor pelos enteados. Filhos não precisam de ser um estorvo para os pais num segundo ou terceiro casamento. Filhos se beneficiam da felicidade dos pais, porque todo filho resiste a um segundo casamento, do pai ou da mãe, seja por divórcio ou seja por morte. E você sabe, estou lhe falando do que é público, daquilo que chega até a vida do apóstolo todos os dias. Tem filhos que atrapalham a relação dos pais, ou por divórcio, ou por morte de um dos cônjuges. Eles atrapalham de propósito e por vezes destroem a nova relação. Então você que vai casar de novo, você que está refazendo a sua vida, filhos têm que ter respeito com as decisões dos pais. Os filhos têm que aceitar os padrastos ou madrastas e vice-versa. Porque a Bíblia diz, ama o próximo como a ti mesmo. Então, quantas vezes uma mulher refez a sua vida, o homem refez a sua vida, o outro cônjuge tinha filho, e os filhos não são engrenados nisto que a Bíblia ensina sobre amar o próximo, e às vezes um filho ou uma filha destrói uma nova relação. Isso tem que ser tratado na igreja, porque nós temos muitos casos na igreja de pessoas que estão refazendo as suas vidas. Então, quando há aceitação, todos saem ganhando. Pastor, e a questão do divórcio com o ex-cônjuge? O senhor sabe tratar deste assunto na igreja? Sei. Quando existe um divórcio e há um ex-cônjuge, homem ou mulher, normalmente o ex é ponto de atrito para a pessoa que está refazendo a sua vida. E eu vou lhe dizer uma coisa, você que está refazendo a sua vida. O recém-chegado da tua vida não pode ser arrastado por brigas com a tua antiga relação. Eu acho que é uma injustiça. Nós nos conhecemos aqui na igreja, os nossos filhos estão sabendo, está todo mundo aprovado, felicidade para todo mundo, mas tem um ex. Quem chega a uma relação não pode injustamente participar das brigas que levaram ao rompimento da primeira relação. Não pode. Não pode. Eu tive um irmão aqui na igreja, alguns anos atrás, que veio dos Estados Unidos para se casar com uma moça brasileira que ele tinha namorado há muitos anos atrás, quando eram jovens. Ele estava separado nos Estados Unidos, se comunicou com ela, ela estava separada e se encontraram, e vamos viver juntos, vamos casar e tal. Começaram a vir à igreja, tudo bem. Então, meu irmão às vezes estava em casa, num sábado de comunhão, e batia o ex na porta. Aí a esposa dele dizia, olha, entra, sente aqui, quer tomar um uísque, beba um copo de gelo. Aí o meu irmão dizia, mas a coisa fica estranha, cara. A Bíblia diz o quê? É ex.
Sim, mas nós podemos ser civilizados. Não, nós temos que ser civilizados. Mas não existe como uma pessoa trazer para dentro da relação um ex. Se é ex, é ex. Ou é presente e fica presente. Agora, se é ex, pastor, mas quando a gente se encontra em algum lugar, nós fazemos glória a Deus, aleluia, saudamos e tal. Eu acho bem. Agora, trazer para dentro da relação a ex ou ex, eu acho isso de uma injustiça muito grande. Uma falta de respeito muito grande. Se é ex, fica no lugar do ex. Não pode ser parte da relação. E você sabe que há pessoas que não abrem mão do ex. Então fique casado. Volta para macumba. Nós temos que falar destas coisas porque ninguém fala disto aqui. Quem é o pastor que fala disto aqui? Ninguém. Quem é que sabe falar e quem é que se assume responsabilidades desta natureza? Ninguém. Então, nós estamos mostrando que os filhos das partes têm que honrar e respeitar ambos os pais. É exigido um esforço para se viver em paz. Quando as pessoas passam por viuvez ou por um divórcio, o esforço para acertar tem que ser grande, para não se repetirem erros, para que os filhos não se metam. Olha, que em boa memória eu falo, quando a minha mãezinha ficou viúva, tinha 48 anos, ela faleceu com 91, e eu falei com a minha mãe, disse, mãe, a senhora é uma mulher bonita, jovem, tinha 48 anos, imagina, uma garota. E eu disse, mãe, a senhora deve restaurar a sua relação. Oh, não fale isso, que o seu pai vai se levantar do túmulo. Meu pai não vai se levantar do túmulo. Ele está descansando no Senhor. Mãe, a senhora tem que pensar não hoje, no futuro. Meu filho, não fale isso, porque imagina. Mãe, a senhora tem que pensar no seu futuro. Sabe por quê? Os filhos vão para um lado, vão para o outro, e a senhora vai ficar sozinha. Como realmente aconteceu. Aí eu fiz uma pressão danada com a minha mãe. E aí a minha irmã, que está ouvindo agora, e espero que a orelha deite sangue, eu não admito que a minha mãe se case. Não aceito. Eu não vou aceitar ninguém beijando a minha mãe, abraçando a minha mãe, não vou. Ela já vai no segundo ou terceiro casamento, não tem problema. Viu? Você está me ouvindo. Para ela não tem problema, mas para a mãe teve. Resultado, eu arranjei um namorado para minha mãe. Conheci lá um patrício lá em Portugal, na Amadora, um comerciante. Eu disse, poxa, minha mãe é comerciante. Ô, irmão Francisco e tal. Eu apresentei a minha mãe, vamos almoçar junto e tal. E a minha mãe dizia, o cara é até um rapazinho, um senhor e tal. E comecei a ver se a coisa pegava faísca e tal. Mas a minha irmã ficou no pé dela. Jeitoso, ele era jeitoso, tinha uma boa aparência, um senhor, dente todo bom, não tinha dente cariado, nada. Que eu fui ver os dentes dele. Ri para mim, se tem dente estragado, Deus me livre. Então, o dente dele era limpinho, não tinha placa, não tinha nada. Ele era viúvo, estava muito desejoso de conhecer uma mulher. Eu disse, é a minha mãe mesmo. Minha mãe precisa ter um marido, porque é assim, um vai para o Brasil, um vai para a China, para o Japão, e ela vai ficar sozinha. Não é bom que o homem viva só. Mas a minha irmã se meteu, não. E a minha mãe disse, tá bom, então não. E viveu dos 48 aos 91 sozinha. Eu estou aqui, os outros dois estão aqui no Brasil, um vive nos Estados Unidos, a minha irmã estava lá, e a minha mãe sozinha, sabe? Não teve um aconchego, um cafunézinho, uma perna, sabe aquele dia de inverno, 0 grau, o cara fica, procura aquela perninha para arrastar, nada. O máximo que ela fazia era pegar um travesseiro e botar aqui, sabe? E eu disse, puxa, uma injustiça, pá, porque um filho não quis. Porque um filho não quis. Eu sei que há pessoas que não abrem mão deste conceito. A minha avó foi casada, teve 7 filhos, era casada em segundas núpcias. Meu avô morreu, 3 meses depois, vovó morreu de paixão.
Deixou 7 filhos. Ela não aguentou viver sem o meu avô, morreu. 7 filhos abandonaram porque ela não aguentou viver sem o avô. Então, nós entendemos, amado, que restauração de vida é de Deus. Deus quer sim, Deus proporciona, não importa a idade. O problema sabe, Deus diz, não é bom que o homem viva só. Então essa coisa de ficar celibato a vida toda, a mulher sozinha, o homem sozinho, amado, esteja aberto que Deus restaura a sua vida. Esteja aberto. Temos 3 minutos para terminar. Pastor, e aquela pessoa que casa de novo e o ex-marido ou ex-esposa morreu? O novo parceiro deve respeitar a memória de um falecido. O cônjuge que vive tem a responsabilidade agora com o novo parceiro. O que se casou novamente não pode ficar em segundo lugar. Mas não há nada na Bíblia que diga que a pessoa não respeita a memória de um pai de filhos ou de uma mãe de filhos. Não existe. Então, respeitar memória é uma coisa, trazer para dentro de casa é outra. E no caso de um falecido, nenhum filho, nenhuma filha aceita que simplesmente se joga para escanteio e se esqueça a memória. Não estou falando roupa, gravata, sapato alto, estou falando memória. Não pode. Então, quem chega, eu já não contei aqui várias vezes, né? A irmã casou e era viúva e foi para a lua de mel e o marido entrou no banheiro, ela estava chorando com a fotografia do primeiro. Ela disse, mas você é casada comigo e está chorando do primeiro? Isso aqui é um erro. Agora, a memória, quem é o filho que quer ver apagada a memória de um pai ou de uma mãe? Memória é memória. Então, eu acabei de falar sobre isso. A bispa está lembrando, quem restaura a vida não é para trazer o ex para dentro de casa e a ex para dentro de casa. E, com quem você está falando? Estou falando com o ex. A ex ligou, a ex está lá embaixo, a ex quer subir, a ex quer tomar parte aqui, quer tomar o café da manhã. Amado, o respeito é uma coisa, claro que é, laços de amor e respeito. Então a igreja tem que ensinar este tipo de convivência, porque não pode. Eu conheço casos, amado, que a senhora enviou e a pessoa que veio de novo pegou fotografias de família, queimou tudo, fez uma fogueira santa. Eu falei, peraí, há uma memória que tem que ser respeitada. Ela não tem que estar mais presente, não tem que ter 3 fotografias na porta de casa, mas memória tem que ser respeitada, especialmente de um falecido, de uma falecida. Então, eu queria terminar dizendo que um segundo casamento, uma terceira relação é um desafio. Mas quando você segue as regras bíblicas, o júbilo de um relacionamento conjugal que transborda na vida de um homem com uma mulher, transborda para a família toda. Transborda para a família toda. Quando uma pessoa se reencontra com alguém e refaz a sua vida, e isto está certo, e se acertou com Deus, com a igreja, com a família, isto é a maior felicidade que existe. E Deus quer isso. É isto que assegura uma relação familiar forte. Os erros do passado não podem ser repetidos. Deus dá o direito das pessoas serem felizes. Deus quer que as pessoas sejam felizes. Agora, seguindo os preceitos bíblicos. Os preceitos bíblicos. Amém? Amém, Senhor. Oremos, ó Deus. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por podermos aqui na igreja tratar de assuntos tão sensíveis, mas tão importantes, porque o mundo não sabe tratar destas coisas. Às vezes há pessoas, ó Deus, que buscaram uma segunda relação, até uma terceira, uma quarta, e que continuam sendo tão infelizes, Pai, porque não entenderam estas nuances bíblicas, repetiram apenas erros, fracassos do passado.
Mas, meu Deus, ajuda cada casal desta igreja, para que todos tenham um entendimento do perdão, da reconciliação, para que todos tenham um entendimento, ó Deus, do que é a responsabilidade de uma segunda relação, de uma terceira, de uma quarta relação. Que não repitam erros, Pai. Que não queiram ocupar lugar que não lhes é de direito. Ensina o povo, à luz da Bíblia, Pai, a ser feliz nas suas relações. Se alguém aqui, debaixo de um ataque violento ao seu casamento, debaixo de dardos e setas, eu digo profeticamente, isso está anulado, isso está caído por terra. Eu promulgo a reconciliação, eu promulgo, ó Deus, as boas novas de grande alegria para dentro das famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E que aqui, Senhor, quem está refazendo a sua vida, após um divórcio, uma viuvez, que encontre o porto seguro na mulher ou no homem que Deus colocou na sua relação. Sela, Deus, com esta paz maravilhosa, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de recomeços. Tu és um Deus de reestruturação familiar. E Te agradecemos pelos ensinamentos desse altar, Pai. Te pedimos, Senhor, dá ordens aos Teus anjos, que leve o Teu povo em paz, que guarde-nos, livre-nos de todos os males, Pai. Porque nós cremos, sim, que aqui e a partir de hoje nascerão famílias reestruturadas, felizes e abençoadas, em nome de Jesus. Saia daqui na certeza que o Senhor tem o melhor para você. Saia na certeza de que Deus não está alheio às suas necessidades e de que Ele pode fazer aquilo que você acha impossível que seja feito. Graça e paz. Até sábado na consagração, em nome de Jesus.